Às vezes, é justamente por estarmos fazendo a vontade de Deus que as coisas acontecem para nos pressionar. Paulo foi preso, mas porque compreendeu que deveria louvar a Deus no meio da tribulação, à meia-noite. A palavra de Deus diz que os cárceres se abriram, as algemas se partiram, o terremoto veio na prisão e todos foram soltos. E dali, de Filipos, ele segue para Tessalônica. Vimos que ele passou de Tessalônica, foi para Bereia. Da Bereia, ele foi para Atenas. E foi a aula da semana passada. Paulo, em pleno Areópago grego, pregando na capital do mundo grego, né, que era Atenas, que era a capital dos filósofos, a capital, né, do teatro, a capital de toda a filosofia e cultura grega, afinal de contas vem de lá, né? E ele estava lá pregando o evangelho. E aí, assim termina o capítulo 17. Ele não teve muito sucesso lá não, vocês devem se lembrar disso, né? Veja só, Atos 17, 32. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. Quer dizer, ele não teve o sucesso, não é, que ele esperava ter em Atenas. Por quê? Capital da filosofia, a mente muito inchada de filosofia. E Paulo falava da ressurreição. Uma loucura para o grego, para os filósofos, né? Como que o morto pode ressuscitar? Eles até acreditavam que a alma vive fora do corpo, mas o corpo morto ressuscitar, o grego não entendeu. E aí então, Paulo não teve muito sucesso, apenas alguns homens, como o versículo 34 diz, alguns homens uniram-se a ele, creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles ainda outros, não é? Mas não foram muitos não, ele não teve muito sucesso no meio da capital da filosofia, que é a Grécia. Então hoje nós vamos dar sequência, e no capítulo 18 diz assim: depois disso, olha aí, já muda. Gente, olha só, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. A Bíblia, ela hoje tem capítulos e versículos, não é assim? Mas ela originalmente, ela não tinha capítulos e versículos, ela não foi escrita assim. A Bíblia foi escrita em parágrafos, tá? Que os estudiosos chamam de perícopes. Então, a gente tem que perceber, por exemplo, quando que o assunto vai mudando na Bíblia, porque essa foi, né, o princípio de numerar com capítulo e versículo. Então, quando assim, depois disso, transcorrido muitos dias, quando muda o tempo, ou quando há um deslocamento de espaço, e saiu de Atenas e foi para Corinto, você já vê uma mudança de parágrafo, uma mudança de assunto, e aí entra uma nova perícope. Perícope. O nome é perícope, né? Ou seja, são unidades completas. Um parágrafo onde um raciocínio inicia, desenvolve e conclui. Entendeu? Isso é uma perícope. Então, veja só, inicia uma outra perícope. Depois disso, ou seja, né, depois desses acontecimentos, Paulo ele sai de um lugar e vai para outro. Olha, partiu de Atenas e chegou a Corinto. Então agora ele está num outro lugar, dentro da Grécia ainda. Lá encontrou um judeu natural do Ponto chamado Áquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo, e sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que os judeus saíssem de Roma e Paulo foi ao encontro deles. Então vamos falar um pouquinho a respeito de Corinto. Porque, amados, a igreja de Corinto foi fundada justamente aí, na segunda viagem missionária. E é nesse encontro com esse casal Áquila e Priscila que a igreja é semeada em Corinto. Então vamos entender um pouquinho a cidade de Corinto. Corinto era a principal cidade da Grécia, do ponto de vista comercial, né? Ela tinha 2 grandes portos na Grécia e todas as mercadorias que trafegavam para a Ásia passavam por Corinto. Então Corinto tinha um grande tráfego de mercadorias, 2 grandes portos, uma cidade grande, olha quantos moradores. 250 mil homens livres e 400 mil escravos. Naquele tempo tinha escravidão, você deve saber disso, né? Então, veja só, tinha mais de 500 mil de habitantes. Era uma capital também dada à filosofia,
e você vai ver comigo na conclusão desse estudo, logo no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, ele falando sobre esse anelo por sabedoria dos coríntios e que tipo de sabedoria que ele trouxe quando ele esteve entre eles. Era uma cidade que se interessava pela filosofia e tinha a sabedoria em alta estima. Eles gostavam de ouvir os filósofos, os poetas, não é? Além disso, era uma cidade dada à religião. Tinha muitas religiões, todas pagãs, evidentemente, no mínimo 12 grandes templos. E talvez o mais famoso em Corinto fosse o de Afrodite, a chamada deusa do amor, não é? Irmãos, é uma loucura. Só no templo de Afrodite, 1000 sacerdotisas praticavam prostituição ritual. O que era isso? Orgia sexual como culto a Afrodite. Olha onde que Paulo entrou, gente. Por isso que a Bíblia diz que quando ele esteve entre os coríntios, ele esteve com temor e tremor. Porque ele sentiu o peso espiritual, a carga pesada da cidade, né? Muito peso mesmo. E não é à toa que a igreja em Corinto, se Deus nos permitir, nós vamos estudar a carta de Paulo aos Coríntios, toda ela. Se Deus permitir, a gente vai estudar. E é o seguinte, você vai ver que a conjuntura da cidade acabou influenciando a igreja. Porque a igreja de Corinto foi uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento e também a mais problemática. A mais problemática. Divisões, imoralidade, porque era uma cidade imoral, as pessoas se convertiam e traziam aquela imoralidade para dentro da igreja, não é? E você vai ver em Corinto um problema sério. Paulo trata desses problemas um por um, divisão, culto à personalidade. Uns queriam Paulo, outros queriam Apolo, que é uma figura que vai surgir nesse capítulo 18, Apolo, outros queriam Pedro. A igreja está dividida em termos de pessoas. Uns se identificavam com Paulo, outros se identificavam com Pedro. Então a igreja estava dividida. Muitos dons espirituais. A Bíblia diz que não faltava nenhum nessa igreja de Corinto. Porém, uma igreja carnal. Dando a entender e demonstrando que pode ter dons espirituais, falar línguas, profetizar e ser carnalzão, né? Uma coisa que às vezes a gente não, mas está lá na igreja de Corinto, uma igreja que não faltava um dom, mas uma igreja problemática. Oi? Conseguiu relacionar, não? Mas você vai ver. Quer ver? Olha só. Imoralidade. Corinto era o centro da imoralidade pública e refreada. A prostituição, porque, por exemplo, Porto de Santos. Você acha que Santos tem muita prostituição em Santos? Onde tem porto, tem prostituição, gente. Com certeza. E Corinto tinha 2 grandes portos, daqueles portos, e onde tem porto, tem prostituição. Corinto era uma cidade portuária. Então, era uma cidade com muita prostituição. Detalhe, a coisa era tão grande que o termo corintianizar significa praticar imoralidade. Significava na época, né, quando um falava, vamos corintianizar, hoje em dia pode ser torcer para o Corinthians, né? Mas na época não. Na época, corintianizar significa viver licenciosamente, significa praticar imoralidade. Quer dizer, um problema. Você quer ver, irmã, como é que Corinto era uma igreja problemática? Marca aí em Atos 18 e vamos lá para 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Os grandes problemas que você vê da cidade, você começa a ver afetando a igreja. Afetando a igreja. Logo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz assim, quer ver? Veja comigo o versículo de número 4. Você sabe que a carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios é a carta de Paulo aos Coríntios, né? Ó, versículo 2, a igreja de Deus em Corinto. Agora olha o versículo 4. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça que vos foi dada em Cristo. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra
e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que não vos falte nenhum dom, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, era uma igreja rica na palavra. Claro, Paulo plantou, tem que ser rica na palavra, né? Foi plantada por Paulo. Tinha conhecimento da palavra, não faltava nenhum dom, de acordo com o versículo 7. Só que agora nós vamos começar a dar uma passada rápida nos problemas. Quer ver? Olha o versículo 10. Irmãos, rogo-vos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes, e que não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e parecer. Pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito, pelos da família de Cloé, que é o quê? Contendas. Ó, tinha contenda dentro da igreja. Discórdia. Tá? O que quero dizer com isso é que um de vós afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Ah, eu sou de Cristo. Era outra divisão. Um dizia que era de Paulo, outro de Apolo. Eu não sou nem de Paulo nem de Apolo, eu sou de Cristo. Mas era uma quarta divisão dentro da igreja. Então, você vê, nenhum dom faltava, mas uma igreja dividida. Quer ver outro problema? Aí tem que estudar a carta, gente. Tem que estudar a carta. Veja só no versículo de número 5. De fato, ouve-se que há entre vós o quê? Capítulo 5, verso 1. De fato, fornicação. Imoralidade, diz a minha Bíblia, imoralidade do tipo que nem mesmo entre os pagãos se vê, a ponto de alguém manter relações com a mulher do seu pai. Viu? E nenhum dom faltava. Fogo puro, é um reteté só. Fogo puro. Mas aí o caráter. Olha a ética. Olha a depravação. E Deus aprovava? De jeito nenhum. Porque dom, gente. Dom, Deus dá o dom. A pessoa não faz por merecer. Entendeu? Agora, o que torna a pessoa salva? É o carisma ou é o caráter? O que salva a pessoa? O que mostra que a pessoa é de Deus? Para mim, o dom é a folha. E para mim, o caráter é o fruto. Uma árvore que só tem folha, cadê o fruto? O que Deus procura é o fruto. Porque o dom, ele dá. A pessoa nasceu de novo, pode receber um dom. Mas o fruto leva tempo, é um andar com Deus. É um caminhar. O fruto não surge de uma hora para outra. O dom não. O dom a pessoa recebe assim, ó, e nada fez por merecer. Ah, se fala em línguas, que bom, querido. Só que isso, né? Só que dom não, a pessoa pode ir para o inferno com todos os dons. Vai falar em língua lá no inferno. Fogo puro. Lá no inferno, fogo puro. Entendeu? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, por isso que eu não me impressiono com dons. Os dons passam, entendeu? Os dons, eles têm uma utilidade, mas eles não são a evidência de espiritualidade, não. Não são a evidência espiritual. Tem gente que fala a vida do outro, eu já vi. Pessoas falando, revelando coisas ocultas dos outros. Só que esse cidadão tinha a mulher dele lá no México. E ele estava aqui no Brasil em adultério. Entendeu? Prega com a beleza. Minha irmã, a pessoa quando está caída, quando ela perdeu o temor, Deus não move nela. Existem demônios que conhecem a vida dos outros e que sopram no ouvido de um vaso caído. E a pessoa fala de tudo, igual um pai de santo. Entendeu? Então, eu não me impressiono. A gente precisa manter a nossa vida, edificar a nossa vida na palavra. Corinto tinha divisão, Corinto tinha imoralidade. Coríntios, se você for ler no capítulo 7, eles estavam casando com parentes, eles estavam, o marido tendo 2, 3 mulheres. Paulo fala no capítulo 7 sobre a questão do casamento. No capítulo 8 ele fala sobre comer comidas sacrificadas aos ídolos, que os coríntios estavam comendo também. Saía fresquinho do templo de Afrodite e ia para o mercado. Entendeu? Então, a Bíblia tem que ser estudada contextualmente. Aí você vai entender o livro que você tem nas mãos.
porque senão você não consegue compreender. Estou mostrando, Corinto era uma cidade desse jeito. E você vai rever isso justamente na carta, né? Nos problemas que a igreja enfrentava. Então, volta lá para Atos 18. Já anotaram, gente? Essa introdução aqui é interessante. Se você puder anotar, é interessante, tá? Se não puder, você pode anotar depois, no final da aula. Então, vamos começar a verificar Atos 18. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto, nessa cidade aí. Lá encontrou um judeu natural do Ponto, chamado Áquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo, e sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo encontrou-se com eles. Amados, veja só, ele vai para Corinto. Lá ele chegou e encontrou esse casal, Priscila e Áquila. Atos 18:2 é o único texto onde o nome de Áquila aparece na frente do nome de Priscila. Tá? Todos os outros textos, Priscila aparece na frente de Áquila. Interessante isso, né? Por quê? Talvez porque Priscila cooperasse mais com a igreja do que o Áquila. Essa citação de Áquila mostrando que ele é um judeu natural do Ponto. Ou seja, ele era um judeu que veio de Roma, expulso pelo imperador Cláudio. Né? Expulso. Por quê? Cláudio, isso o historiador Suetônio, olha só que interessante. Suetônio, quando ouviram falar em Suetônio, ninguém ouviu falar em Suetônio. Suetônio, escrevendo a respeito do período de Cláudio, do imperador Cláudio, ele disse que alguns estavam causando convulsões na cidade de Roma por causa de um tal de Cresto. Isso está na história. E nós sabemos, né, os historiadores sabem que esse Cresto era Cristo. E esses irmãos eram desses que pregavam a Cristo e que causavam essas convulsões em Roma. Então o imperador falou, basta, eu não quero mais judeu aqui dentro. E expulsou os judeus. Priscila e Áquila saem, olha que interessante, gente. Saem de Roma, da Itália, e vão para Corinto. E quem que eles encontram lá? Paulo. Conhecem Paulo. Eu pergunto, foi por acaso? Esse casal se tornou tremendos cooperadores no apostolado de Paulo. Você vai ver, daqui a pouquinho, eles em vários momentos na vida de Paulo. Então, Paulo logo se identificou com eles. Olha o versículo 3. E por exercerem o mesmo ofício, a mesma profissão, passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Entre as famílias judaicas, era tradicional que se ensinasse uma arte manual para os seus filhos, um trabalho manual, mesmo que a família fosse rica e que não dependesse daquele ofício. Então, Paulo aprendeu a fazer tendas. Quando ele chega em Corinto, ele encontra quem? Um casal que fabricava tendas. E detalhe, dá a entender que Priscila e Áquila eram empresários que tinham negócios em vários lugares. Eles tinham em Roma, eles tinham em Éfeso, porque eles viajam para Éfeso, e eles viviam, Priscila e Áquila, do seu negócio, e ao mesmo tempo eram missionários que pregavam a palavra. E aí Paulo juntou o útil ao agradável, se identificou com eles, né? E provavelmente eles já eram crentes, cristãos. Como é que a gente pode deduzir isso? Não foi Paulo que os converteu, eles já deviam ser crentes, Priscila e Áquila. Por quê? Simples. Se eles saíram de Roma expulsos por um tal de... por causa da convulsão, por causa de Cristo, se eles não fossem cristãos, eles não receberiam Paulo imediatamente. A Bíblia, no mínimo, falaria de uma conversão deles. Só que não tem esse relato de conversão. Eles foram logo, acolheram Paulo. E Paulo foi morar com eles. Olha que interessante. Paulo foi para a casa de Priscila e Áquila, e lá ele foi trabalhar fazendo tendas. E o versículo 4 nos diz que aos sábados ele pregava nas sinagogas e convencia judeus e gregos. Vamos ver sobre esse casal Priscila e Áquila. Marca sua Bíblia em Atos 18. Gente, anota as referências, tá? Vai anotando as referências. Porque você pode consultar depois em casa.
Vamos abrir em Romanos 16. Veja só, Paulo, escrevendo aos Romanos, fazendo a referência a Priscila e Áquila. Cumprimentai a Priscila e Áquila. Não sei se a tua versão fala Prisca. Quem tem versão com Prisca? Só a minha? A minha fala Prisca e Áquila. Porque Priscila é o diminutivo de Prisca. Sabe? É como se fosse Aninha, Valerinha. Compreendeu? É o diminutivo, né? É um carinhoso. Cumprimentai a Prisca e a Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais, olha o versículo 4, arriscaram a própria vida por mim. Não só eu lhes agradeço isso, mas também todas as igrejas dos gentios. Olha como que eles foram, assim, abençoaram a vida de Paulo, né? Como que eles foram bênção na vida de Paulo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores, arriscaram a vida por mim. Vamos abrir agora em 1 Coríntios 16, outra referência. Versículo de número 19. Outra referência a Priscila e Áquila. As igrejas da Ásia vos cumprimentam. Áquila e Prisca, ou Áquila e Priscila, vos cumprimentam com afeto no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Aonde a igreja em Corinto se reunia? Na casa de quem? De Priscila e Áquila, gente. E como é que começou essa igreja? Aí, onde você está lendo, Atos 18, 2. Igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila. Está vendo? Tinha templo cristão, templos de tijolos em Corinto? Não. A igreja se reunia na casa de Priscila e Áquila. Vamos para 2 Timóteo agora. Uma outra referência. Capítulo 4, verso 19. Cumprimenta Priscila e Áquila, bem como a casa de Onesíforo. Paulo falando para Timóteo. Cumprimenta Priscila na carta. Cumprimenta esses irmãos. São muito preciosos para mim. Compreende? Aí você pensa assim, puxa, foi uma coincidência que deu certo? Não, irmãos. Foi previdência. Não foi coincidência. Foi previdência. Deus sabia que Paulo precisava de um casal desses. Paulo sabia que aquele casal seria a bênção no ministério dele. Paulo sabia. E aí o que Deus fez? Deus foi lá e endureceu o coração do imperador romano para fazer com que aquele casal saísse de Roma e fosse para Corinto. E lá eles tivessem encontro com Paulo, porque havia um propósito comum que os unia. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos, que eu sinto de Deus de falar para cada um aqui. Nós não estamos unidos e reunidos à toa. Há um propósito soberano, maior que nós, que nos une. E que faz com que nós nos encontremos para estudar a palavra a cada quarta, a cada domingo. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito em previdência. Eu acredito em soberania de Deus. Eu creio que Deus está no controle. Amém, amados? Então vamos voltar para Atos 18. Jean, você pode preparar uma aguinha aqui para o pastor? E aí o texto nos fala no versículo 4. E ele debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Novamente, nós vemos o apóstolo Paulo sempre indo aonde, gente? Na sinagoga, não é verdade? Sempre indo na sinagoga. Ele sempre, você vai ver que isso é uma constância. O apóstolo Paulo sempre procurando a sinagoga, pregando para o judeu e depois para o grego. Quantos têm percebido isso a cada cidade que ele chega? Aonde Paulo vai? Primeiro a sinagoga. Por quê? Porque lá tem judeus.
e judeus são fruta madura para a mensagem que Paulo tem. Madurinha para colher. Por quê? Porque estudam a Torá, estudam os profetas, os salmos. Então, quando ele fizer referência, ele foi moído pelas nossas transgressões, em Isaías, é o Cristo, é o Messias, é Jesus. Eles entendiam com mais facilidade. Ou ficavam mais furiosos também, né? e corriam atrás de Paulo. Verso 5 agora. Quando Silas... Obrigado. Quando Silas e Timóteo... Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Irmãos, vale a pena a gente comentar isso aqui. Você observou que Paulo precisou ter que trabalhar quando chegou em Corinto? Ele teve que trabalhar. Ele teve que começar lá e não tinha ninguém para dar o suporte financeiro. Isso restringiu Paulo a pregar somente aos sábados. Ele não tinha como pregar diariamente. Ele tinha que trabalhar o sustento dele. Mas olha a mudança no versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra. Por que será? Por que a Bíblia menciona Silas e Timóteo? O que Silas e Timóteo trouxeram junto com eles que pôde fazer com que o apóstolo pudesse se dedicar integralmente à palavra? Recursos. Eles trouxeram recursos para manter Paulo. Então Paulo já não estava mais fazendo tenda. Compreende? A mudança do verso 4 para o verso 5. Ele fez isso durante o tempo em que os cooperadores deles não haviam chegado, mas eles trouxeram as ofertas de onde? Da igreja em Tessalônica, que ele plantou, fruto do trabalho dele. Igreja na Bereia, que ele plantou, fruto do trabalho dele. Igreja em Atenas, eles vieram da Tessalônica. E aí, então, ele pôde se dedicar integralmente à palavra. É isso que você precisa começar a enxergar quando lê a Bíblia. Essas mudanças de tempo, essas mudanças de circunstância, né? E aí, Paulo passa a pregar diariamente, diz a Bíblia no versículo 5. No versículo 6 diz assim: mas como eles quem? Os judeus, se opuseram e proferiram ofensas, ele sacudiu as suas roupas e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou inocente, a partir de agora vou para os gentios. Os judeus, mais uma vez, rejeitam, né, a palavra, em sua maioria, e ele sacode a roupa. Você sabe aquele jeito assim de, lavo as minhas mãos, eu não tenho mais culpa do sangue. Vocês não são mais inocentes. O que o Paulo está dizendo é o seguinte: já falei a verdade. Se vocês não quiserem receber essa verdade e andar nelas, problema de vocês. Porque eu fiz a minha parte. Né? Então ele vai e sacuda aqui a poeira dos meus pés. E é isso aí, gente. Entendeu? A nossa tarefa não é converter o coração de ninguém, não. Se você acha que pode converter o coração do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, você está equivocado. Só o Espírito Santo pode converter. A nossa tarefa é dar testemunho, proclamar a verdade, porque como crerão se não há quem pregue? Nós temos que pregar, que testemunhar. Agora, o receber a palavra, o converter, não é assunto nosso, é assunto da pessoa com Deus. Paulo pregou a palavra, não receberam? O que ele fez? Sacudiu a roupa, bateu a poeira do sapato e disse: seja o vosso sangue sobre a vossa cabeça. Está entendendo? É isso aí. Nós não temos que converter o coração de ninguém e nem obedecer a Deus pelas pessoas. Nós temos que pregar a palavra. E aí ele disse que vou para os gentios. Está vendo? Quando o versículo 7 surge, ele diz assim: saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus chamado Tício Justo. A casa ficava ao lado da... Olha aí, ele estava reunindo na sinagoga. Percebeu resistência? Para onde que ele foi? Para a casa de um dos irmãos, que era próxima, contígua. Talvez a tua versão fala contígua à sinagoga, contígua, né? Ao lado da sinagoga.
E ele foi reunir lá, no versículo 8, né? Crispo, aí veja o versículo 8. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, quando ouviam, criam e eram batizados. Então, presta atenção, vai surgir aqui o nome de Crispo. Está vendo? Crispo. Crispo, ele creu. Quem era Crispo? O chefe da sinagoga. O termo grego é arquissinagogue. Não tem a palavra arcebispo, né? Arque é o principal, ou o primeiro, né? Arcebispo é o primeiro entre os bispos. Esse homem, ele era o arquissinagogue no grego. Ou seja, ele era o líder, ou ele era o principal. O camarada Paulo conseguiu ganhar a cabeça da sinagoga, o cabeça. Ganhou a cabeça, só que arrumou um problema terrível com a cauda. Ganhou a cabeça. Batizou o Crispo, o nome dele é Crispo, tá vendo? Chefe da sinagoga. Agora, marca na Bíblia, Atos 18, o texto que você está lendo, e vem comigo para Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Paulo cita na carta que ele batizou esse Crispo. Paulo batizou Crispo, olha só, 1,14. Bom, Paulo está dizendo aqui, o contexto é o seguinte: havia tanta divisão na igreja, e um dizendo que era de Paulo, de Cefas, ele diz: graças a Deus que eu não batizei, que eu não batizei vocês. Graças a Deus, graças a Deus. Só que ele teve um lampejo de amnésia. Paulo teve uma amnésia súbita, de repente. Olha só o versículo 14. Dou graças a Deus por não haver batizado nenhum de vós, com exceção de Crispo e Gaio. Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foi batizado no meu nome. É verdade que batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei outra pessoa. Ele não se lembrava. Eu não estou lembrado se batizei. Mas ele disse que batizou quem? Crispo. E quem era Crispo? O chefe da sinagoga. Está lá em Atos, e está citando aqui em Corinto. A gente tem que estudar as cartas junto com Atos. Você vai entender melhor. Estuda Atos com as cartas e as cartas com o livro de Atos. Você vai entender bem. E aí, então, ele batizou esse Crispo. Então, olha só o verso 9. Verso 9 diz assim: e de noite, aliás, ainda sobre batismo, eu vou batizar domingo. Amém, amados? Eu vou batizar domingo, eu não vou me esquecer disso. Vou batizar o Jonathan. Vem, Jonathan. E vou batizar a Vanessa. E eu não sei se algum outro, como disse Paulo. Mas no mínimo esses dois, amados, eu vou batizar domingo. Olha só, anota o endereço aí antes que eu me esqueça. Rua Imaculada Conceição 91. Rua Imaculada Conceição 91, tá, gente? Nós vamos batizar domingo e vai ter café da manhã lá na Sicília. Rua Imaculada Conceição 91. Nós vamos nos encontrar no posto Halley, logo depois do Roger. Não tem a Roger? A rua da Roger? Tem a Roger, a rua que entra para Roger, né? Não é aquela rua principal Kennedy, não. É a do tamanho, não. É aquela que entra para Roger, à direita. Logo depois tem um posto. 8h30 da manhã, haverão alguns carros ali, né? Imaculada Conceição 91. Mas o encontro será no posto ali próximo a Roger, às 8h30. 91. Rua Imaculada Conceição 91, tá bom? Então, Paulo, ele batizou Crispo, batizou toda a casa do Crispo, que era o chefe da sinagoga, também muitos coríntios, quando ouviam e creram e foram batizados. Só que Paulo devia estar pensando assim: puxa, será que está valendo a pena essa missão? Tanta confusão, né? Será que está valendo a pena? Tanta resistência. Na sinagoga eles não receberam a minha palavra. Versículo 9 diz: e de noite o Senhor disse em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém te atacará para fazer-te mal algum, pois eu tenho muita gente nessa cidade. Isso é tudo que um pregador precisa ouvir de Deus. Porque, irmãos, o que nos faz perseverar em meio a tanta resistência, em meio a tanta dificuldade,
justamente por pregarmos a verdade, muitas vezes encontramos dificuldade. Talvez fosse mais fácil dar xaropinho para o povo. Sabe xaropinho? Sabe? Xaropinho para o povo. Né? Ficar assim iludindo o povo com promessas fáceis, entendeu? Usando de retórica e de persuasão, pregações assim que toquem mais emotivas, sabe? E usar de profecias, manipulando profecias. Muita gente gosta disso. Só que a pregação da verdade, ela encontra resistências, sabe? E Paulo, certamente, ele devia pensar, puxa, eles não receberam a palavra na sinagoga. Será que Deus realmente me quer pregando aqui nessa cidade? Algumas vezes eu já me questionei, porque eu sei o que Deus me deu. Eu sei que Deus me deu um grande tesouro para dar, para compartilhar. Mas diante de tanta resistência, será que Deus me quer realmente nesta cidade? O Senhor falou para ele, não te cales. Eu sou contigo e eu tenho muito povo nessa cidade. Sabe, esse muito povo não está falando de quantidade, mas é no meio de Corinto. Ele tem pessoas selecionadas para ouvir o evangelho do reino de Deus. Ele tem pessoas chamadas para ouvir. E é isso que nos estimula a prosseguir. Não é? É isso que nos estimula a avançar. Deus fez isso com Paulo. E a palavra diz, no versículo 11, que ele permaneceu na cidade, ainda naquela cidade, mais 1 ano e meio. E ali ficou mais 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. É justamente aí que a igreja nasce, nesse espaço de tempo que a igreja começa a crescer e começa também a dar seus primeiros problemas. Não é? Os problemas que você vai ver na carta de Paulo aos Coríntios. Até aqui, irmãos, alguma pergunta? Vamos participar. Alguma pergunta? Calma. Só 3 por vez. 3 de cada vez, vamos lá. Que silêncio mais... Ninguém tem dúvida nenhuma. Irmãozinho, você vem lá de Cafubá para nos ouvir. Fala, querido. Tem alguma pergunta? Você está entendendo tudo? Você sabe quando a gente não tem pergunta nenhuma, não tem dúvida nenhuma, ou entendeu tudo? Qual das duas? Ou não entendeu nada? Das duas, uma. Você fica com qual? Hã? Você pode falar? Ah, pode pular? Nem entendeu tudo, nem não entendeu nada. Hã? Entendeu? Nenhuma das acima? Naquela resposta. E aí, o que vocês acham? Estamos juntos, gente? Estamos juntos? Conectados? Então não perde a conexão não, hein? Vamos lá. Não fica igual o celular, é terrível, né? Ou está fora da área de cobertura ou está desligado. Você não está assim, meio celular não, né? Fora da área de cobertura desligado não, você está antenado, né? Beleza, então tá bom. Então Paulo fica em Corinto ainda 1 ano e meio, estudando, ensinando, né, a palavra. E é nesse período, como eu disse, que nasce a igreja em Corinto, que se tornou uma das mais importantes e também problemáticas do Novo Testamento. Eu creio que nós vamos estudar logo depois de Atos a carta aos Coríntios. Por quê? Porque Deus vai nos ensinar. Porque muitos dos problemas que tinha em Corinto tem também aqui. Entendeu? Tem porque é ser humano. Ser humano. Se onde tem ser humano, não tem jeito, né? Não tem jeito. Já pensou a pessoa assim, eu vou para uma igreja onde não tem problema. Rapaz, mas você vai para uma igreja que não tem problema. Quando tu botar o pé lá, o problema chegou. Não existe igreja sem problema. Porque igrejas são pessoas. Entendeu? E o problema não é a igreja enquanto igreja. O problema é a igreja enquanto pessoas. Né? A igreja como pessoas tem problemas. Todos nós temos. Não é? E é justamente quando a gente se expõe, né, com humildade à palavra de Deus, e a gente deixa, ele vai mudando a gente. Ele vai ministrando, ele vai nos libertando. Não é? É justamente quando a gente entende que precisa ser mudado. E é por isso que a gente está aqui, né, gente? Porque quem acha que não precisa ser mudado, não está na igreja. Né? Esses, quando o Senhor vier, vão ser fulminados. Mas aqueles que sabem que precisam ser mudados, estão sendo transformados.
E nisso está a nossa salvação. Amém, amados? E nos expor a palavra de Deus. Versículo 12, Atos 18, 12. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus juntaram-se contra Paulo e o levaram ao tribunal. Olha, outra tribulação. Dizendo: esse homem convence as pessoas a render culto a Deus de um modo contrário à lei. E quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se de fato houvesse, ó judeus, alguma afronta ou crime gravíssimo, com razão eu vos ouviria. Mas se são questões de palavras, de nomes e da vossa lei, cuidai disso vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Interessante, né? Esses relatos. Agora presta atenção. Então todos agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. E qual foi a reação do Galho? Galho não se importou com nenhuma dessas coisas. Interessante, né? O que está acontecendo aqui? Quem era Galho, gente? Galho não é aquele tronco da árvore, não, tá? Galho, ele era procônsul de Corinto. Tá? Ele era procônsul. Isso significa dizer que ele era o governador. E depois do imperador era ele. Não era ele que respondia. Os judeus levam Paulo acusando ele. Esse homem está ensinando costumes que estão pervertendo a lei. Eles estavam doidos que o Galho fizesse o quê? Que Galho entendesse que o cristianismo é uma fé que ameaça o Império Romano. Até então, gente, o cristianismo não era uma religião oficializada, reconhecida. Eles estavam não na ilegalidade, mas na sombra do judaísmo. É isso que você precisa entender. Tá? O cristianismo estava na sombra do judaísmo. Como assim na sombra? Porque o cristianismo era uma seita judaica. Você concorda comigo? Era uma seita judaica, surgiu do meio do judaísmo. Só que toda a tradição judaica, no princípio, era mantida. Só que a diferença é que eles entendiam que o Messias é Jesus, enquanto estava em Jerusalém. Era assim mesmo. Surgiu como uma seita judaica. Estavam no templo judaico, fazendo as rezas, as orações judaicas, entendeu? Guardando o sábado, tudo que o judeu fazia, porque os apóstolos eram todos o quê? Judeus. Então, o cristianismo surgiu na sombra do judaísmo. Exatamente isso, na sombra. Só que ele começou a se expandir. E ele saiu de Jerusalém. Foi para Samaria, foi para a Judéia, para Samaria, e começa a chegar onde? Nos confins da terra. Só que o Império Romano que está mandando. O Império Romano que está governando. Só que o Império Romano está percebendo o quê? Que existe um grupo, tá, de judeus que não estão praticando as mesmas coisas que os outros judeus praticam. Eles são judeus, mas essa fé deles está chegando nos gentios. Aí começaram a prestar mais atenção. Mas até aí, eles estavam na sombra do judaísmo. E o judaísmo era religio licita, no latim. Religião permitida, religio licita. E tudo que o judeu queria fazer era desmembrar, sabe? É como se o judaísmo fosse o cristianismo fosse algo grudado no judaísmo que tivesse desfrutando das benesses de Roma por causa do judaísmo, que era uma religião antiga. Então o que eles queriam fazer? Tirar o judaísmo, desconectar, apartar e torná-los ilegais e persegui-los e matá-los, o que começou a acontecer um pouco mais à frente. Porque até esse período aqui, porque nós estamos falando, gente, da segunda viagem missionária de Paulo. Isso aconteceu quando? Entre o ano 49 e o ano 52. Nós estamos, inclusive, essas informações são fidedignas historicamente. Galho está nos anais da história. Ele foi irmão de um filósofo chamado Sêneca. Olha só que interessante. O Galho, ele era irmão do Sêneca, que foi o tutor do Nero. Olha que coisa.
O Sêneca, ele criou Nero, ele instruiu o futuro imperador Nero. E esse Gálio, ele governou justamente entre o outono de 51 e a primavera de 52, é justamente quando termina a segunda viagem missionária. A gente está certinho na história, compreendeu? E aí o que acontece? Esse Gálio, ele disse, olha, a reação dele nesse contexto foi, problema de vocês. Eu vou ficar arbitrando o problema da lei de vocês, entendeu? Não deixou nem Paulo falar. Eu não quero perder meu tempo com isso. Dá licença que eu vou ver a novela das 8. Entendeu? Não quero nem saber, esse é o problema de vocês. Aí pegaram um tal de Sóstenes e bateram muito nele. Bateram. Quem é esse Sóstenes? Esse Sóstenes, gente, foi um outro chefe da sinagoga que acabou por se converter também. Está logo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Marca aí Atos 18. Leia lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Olha só, quem está do lado de Paulo quando Paulo escreve essa carta? Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão? Olha ele aí. Tinha levado burdoada lá na sinagoga, mas se tornou também um cooperador importante. E ele está do lado de Paulo quando Paulo está escrevendo aos Coríntios. Interessante, né? E Gálio podia ter quebrado um galho, né? Apartado da briga. Gálio nem se importou, gente. Gálio disse, estou nem aí. Entendeu? Bom, a gente está onde? Então todos agarraram Sóstenes, olha, 18 e 17, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, e Gálio não se portou com essas coisas. Vamos continuar lendo aqui o versículo 18. Paulo ainda ficou ali muitos dias. Ali aonde? Qual é a cidade que ele está? Corinto. Tem que prestar atenção nesse detalhe. Então se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, com Priscila e Áquila. Está vendo? Levou o casal com ele. E Paulo rapou a cabeça em Cencreia, pois havia feito um voto. Alguma pergunta? Estava na moda. Ele rapou a cabeça. Fez um voto. Vou explicar para vocês. Esse voto que Paulo fez, muito provavelmente era o voto de nazireado. Tá? Ou seja, o que era o voto de nazireu? Não tocar em defunto, não comer nem uva, quanto mais beber vinho. Não podia nem tomar suco de uva. Não podia. Ou seja, se abster da uva, se abster de tocar em defunto e deixar o cabelo crescer. O cabelo do nazireu. Quais são os nazireus históricos, gente? Sansão. Quem mais? Alguém falou Dalila. Foi Israel? Já falou que Sansão. Você falou Sansão ali, Dalila. Está no automático. Foi Caleb? Está no automático. Sansão, Dalila. E aí, quem mais? Quem mais era nazireu? Esse voto não vale para mulher não, tem que ser homem. Quem mais? Samuel, gente. O profeta Samuel era nazireu. Profeta Samuel. Quem mais? Novo Testamento. Isso, a voz que clama no deserto. João Batista era nazireu também. Tá? Paulo fez esse voto. Existem nazireus de nascença. Nasce nazireu para ser nazireu a vida inteira. Né? É um voto para a vida toda. Existem nazireus temporários. Por exemplo, Paulo devia ter feito o seguinte voto. Meu pai, eu vou para essa minha segunda viagem missionária. Mas se o Senhor me permitir voltar com vida, se o Senhor me livrar da mão daqueles judeus irados, entendeu? Eu não vou cortar meu cabelo.
Entendeu? Eu não corto meu cabelo. Ele não cortou o cabelo. E quando termina o voto, que ele viu que ficou numa boa, né? Estava vivo, o voto é encerrado rapando a cabeça. É isso aí. Esse era o voto de nazireado, era aquele voto temporário, né? Por uma causa específica. Entendeu? Jonathan está pensando seriamente em fazer esse voto, né, Jonathan? Oi. O voto é deixa o cabelo crescer. Quando você encerrou o voto, você rapa. Não. João Batista, Samuel, Nazireu de nascença. Cabeludo. Esses caras eram cabeludos. Entendeu? Eles eram cabeludões mesmo. Cabelo de Samuel vinha na cintura, abaixo da cintura. Entendeu? Meu problema é o seguinte, se eu fizer esse voto, meu cabelo não vai para a cintura, meu cabelo vai para cima. Né, Flavinho? Tamo junto, né? Vai para cima, né? Entendeu? É isso aí. Tem gente que o cabelo obedece à lei da gravidade, vai para baixo. E tem outros que não obedecem, não, vai para cima. Aleluia. Amém? Então é o seguinte, ele fez o voto lá em Sencreia, chegaram a Éfeso, aonde o casal Priscila e Áquila ficaram. Ó, detalhe aí, ó. Aonde o casal Priscila e Áquila ficaram. Priscila e Áquila ficaram em Éfeso. Tá vendo? E Paulo, olha o verso 19. Chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou. Deixou Priscila e Áquila. E depois de entrar na sinagoga, de novo. Gente, isso está mais do que claro. Qualquer cidade que ele vai, procura a sinagoga. E aí o que acontece? Começou a discutir com os judeus. Esses pediam que ficasse por mais tempo. Esse aqui não botaram ele para fora, não. Esses pediram para ele ficar um pouco mais. Mas ele não concordou. Paulo era de tempo, né? Também. Ou talvez um outro propósito. Olha só, ele não concordou. Versículo 21. Antes, despediu-se deles, dizendo: se Deus quiser, voltarei para vós. Então embarcou e partiu da onde? De Éfeso. Gente, nós vamos ver que a primeira cidade que ele vai visitar na terceira viagem, a primeira cidade é justamente Éfeso. A terceira viagem vai começar por lá. Tendo chegado a Cesareia, subiu até a igreja para cumprimentá-la e depois ele desceu para... E Antioquia é o quê? É de onde ele partiu. A base da missão. Ou seja, ele está fazendo o caminho de volta. Voltou para Antioquia. Né? E aí termina a segunda viagem missionária. Entendeu? A segunda viagem missionária termina justamente aí. É o final da segunda viagem missionária. Aonde ele volta para Antioquia. E tendo demorado ali algum tempo, olha o versículo 23. Partiu passando sucessivamente pela Galácia e Frígia, encorajando muitos discípulos. A palavra, ela nutre o coração, mas também nutre a mente. A gente precisa estudar refletindo, pensando, analisando, comparando. Deus quer que a gente faça isso também. Entendeu? Com entendimento, entendendo o que você está lendo, com inteligência. Presta atenção. A primeira viagem missionária, ele teve muitos problemas, mas ela teve uma aceitação muito maior. Na segunda, ele encontrou mais resistência. A questão é, por quê? Qual é a diferença da primeira para a segunda? Viagem missionária, gente. É que na segunda, ele foi levar o evangelho aonde a filosofia, entendeu? O pensamento racional estava mais desenvolvido. E ali, aonde os homens buscavam sabedoria do mundo, ele encontrou mais dificuldade. Lá no meio dos pagãos primitivos, ele ressuscitou, se lembra? Ressuscitou, curou um paralítico, foi chamado de Deus, ofereceram um sacrifício para ele, ele não recebeu. Aí, por não ter recebido, quiseram apedrejá-lo. Estava no meio dos uga-uga, tudo primitivo.
Mas teve um sucesso tremendo aquela viagem. Agora não. Agora ele passou por onde? Filipos, onde fundou a igreja de Filipenses. É Europa. Está descendo, entrou na Macedônia, que é a Grécia. Cidade de Tessalônica. Plantou a igreja ali, mas ali já tem filosofia. Quando ele desce para Bereia, ele está perto de Atenas, chega em Atenas, capital da filosofia. Gente, vamos abrir o primeiro livro de Coríntios, para a gente encerrar essa nossa meditação. O próprio Paulo, ele vai dar o testemunho de como foi a chegada dele entre os coríntios, aqueles que buscam filosofia. Ele próprio vai dar o testemunho dele. 1 Coríntios, capítulo 1. Olha o versículo 17. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por sabedoria de palavras, para não anular a cruz de Cristo, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Por que ele disse isso? Porque os coríntios, os atenienses, lembra que ele estava no meio de duas escolas filosóficas, de um lado os estoicos, de outro lado os epicureus. Está lembrado disso da aula passada? Ele estava diante dos cabeções da filosofia. Se Sócrates estivesse vivo, estava lá para debater com Paulo. Se Platão estivesse vivo, estava lá para debater com Paulo. Esses homens estavam nas praças. E eles queriam ouvir o quê? Palavras de sabedoria. E Paulo disse: eu não fui com palavras de sabedoria. Olha o versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era, deste século? O inquiridor deste século? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica desse mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Pois os judeus pedem sinais e os gregos buscam o quê? Sabe o que é sabedoria? Zofia. Filosofia é uma palavra formada por duas. Filo é amor. Zofia é sabedoria. A filosofia é o amor à sabedoria, mas amor à sabedoria dos homens. De Sócrates, de Platão, de Heráclito, de Epicuro, dos estoicos. Os gregos estão buscando sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que foram chamados, tanto dentre os judeus como dentre os gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Estão entendendo? Ele vai no centro, no coração da filosofia, no centro filosófico do mundo antigo e traz a loucura de Deus. A palavra da cruz. É por isso que eles disseram: Paulo, nós te ouviremos numa outra ocasião. Paulo, você está doido. Porque a palavra que salva é loucura para o homem. Os gregos estão buscando sabedoria. A sabedoria de Paulo não veio de Sócrates, veio do alto. Veio de Deus. E ele continua dizendo: irmãos, observem o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu coisas absurdas do mundo
para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Escolheu as coisas insignificantes, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Não é tremendo isso, gente? Para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. E aí Paulo traz para os gregos a sabedoria de Deus, Cristo. O versículo 30 diz: Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Ou seja, ele confronta a sabedoria de Deus, que se manifestou não nos livros de Platão, mas se manifestou na cruz. Na cruz. O Criador se tornando homem para reconciliar os homens com o Criador. Essa é a sabedoria de Deus. E se nós quisermos ser salvos, nós precisamos abrir mão da sabedoria humana e receber essa loucura dessa pregação. Porque a loucura de Deus, se é que nós podemos dizer assim, porque a Bíblia também fala assim, a loucura, a insanidade de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Os homens não conheceram a Deus pelas suas filosofias. Pelo contrário, se afastam cada vez mais. Mas Deus, pela sua sabedoria, que para o homem é loucura, enviou o seu Filho e o crucificou, para que aquele que vai ser salvo cresça na loucura dessa pregação, para que ninguém se glorie em homens, e aquele que se glorie, glorie no Senhor. Não é tremendo isso, gente? Por isso eu amo esse Deus, que ele reduz a nada os que são. Quem é Platão? Quem é Sócrates? Que influenciou toda a nossa civilização. Veja bem, não é ninguém realmente diante de Deus, mas a filosofia deles influenciaram toda a nossa civilização de hoje, é greco-romana. A Grécia está na base da nossa cultura, gente, da nossa maneira de pensar, e eles plantaram essa semente 500 anos antes de Cristo, e o mundo fica boquiaberto diante da sabedoria desses homens. E vem Paulo lá dentro de Atenas e traz essa sabedoria. Com certeza nem todos vão receber, mas aqueles que receberão serão salvos. Amém, amados? Alguma dúvida para a gente encerrar aqui agora? Por favor, faz uma perguntinha, gente. Uma perguntinha só. Dona Maria, a senhora tem pergunta para fazer, Dona Maria? Faz uma perguntinha. Hã? Tem não? Tem, Valéria? Isso. 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 Com certeza. Com certeza. Com certeza. É isso aí. Eu creio também nisso. É. Existem círculos que, se você se apresentar como cristão, automaticamente na mente das pessoas vai ter a seguinte imagem sua: ignorante, burro, não reflete, quadrado, cafona. Não é assim? É. Já se formou essa imagem. Mas não é nada disso. Nós somos as pessoas mais sábias que existem na Terra. Por quê? Porque a gente recebeu a sabedoria de Deus.
não foi de homens. É isso aí. Gente, se apeguem com a palavra de Deus. Se apeguem. Se tem um tesouro que você deve buscar, é esse. Isso é vida para você. Entender essa palavra é lâmpada para os seus pés. Entendeu? Perguntas? Yolanda, fala, Yolanda. Fala, querida. Você é cristão? Eu falei, sou. Ela, eu sou macumbeira, e não se aproxima de mim, não. Eu falei, mas Jesus te ama e eu também. Aí aquilo ali foi assim para ela, né? E olha, cristã, não serve para nada. Porque elas saíam no final de semana, aquela coisa toda, eu não ia, né? Aí ela falava que era a vida de cristã, que por isso que ela não queria ser cristã, entendeu? Mas a mentalidade deles é diferente da nossa. Mas nós precisamos contribuir para que esse tipo de visão mude. Porque nós somos cristãos, mas nós somos pessoas que refletem, pessoas que pensam. Há um teólogo inglês que faleceu agora esses dias, John Stott. Ele escreveu um livro chamado Crer Também é Pensar. E essa frase desse livro, esse título, se tornou uma frase célebre. Crer também é pensar. Nós temos que ser pessoas que refletem, não acéfalos. Espiritualidade não anula a reflexão, pelo contrário. Quanto mais espiritual você é, mais você vai usar a sua reflexão. Com certeza. Será que Jesus não refletia? Será que ele não usava a capacidade de pensamento? O que nós não podemos usar é a mente carnal, a mentalidade carnal. Mas a verdadeira sabedoria, ela tem entendimento, entendeu? Você pensa, reflete, pondera, entendeu? Eu acho que nós temos que ser pessoas que pensam, que analisam, entendeu? Que usam o cérebro. Deus nos deu um cérebro para a gente usar, para a gente analisar, para a gente pensar, né? Quando eu digo assim que a sabedoria de Deus anula a sabedoria humana, eu não estou dizendo que a gente não deva ler os filósofos. Eu digo que nós não podemos alicerçar nossa vida na filosofia humana. É diferente. Agora, quanto mais você conhecer, mais você vai ter condições de conversar com uma pessoa dessa. Eu digo uma coisa para os irmãos, pela misericórdia de Deus, eu não me esquivo. Se quiser conversar sobre economia, eu converso, sobre ciências políticas eu converso, sobre história geral eu converso, sobre filosofia eu converso, sobre Bíblia eu converso. Eu tenho assunto para qualquer um, pode ser quem for. Entendeu? E temos que ser assim, por que não? Paulo era assim, gente. Paulo era assim, conversava com qualquer um. Tinha uma cultura geral, porque lia, porque estudava. Entendeu? A gente precisa cultivar isso também. Agora, é claro que o que salva não é essa sabedoria. O que salva é a sabedoria de Deus, do alto. É essa que salva. Ok? Queridos, olha só, vamos separar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos contribuir na casa do Senhor, para que continue abertas as portas, a gente possa aprender. Está te abençoando os estudos de Atos? Está te abençoando? Então, vamos investir para a gente aprender cada vez mais. Aqui nessa igreja, concorda comigo que quem quiser aprender, aprende? Hein? Aprende ou não aprende? Aprende. A Bíblia é ministrada, né? Ministrada com contexto, ministrada com conteúdo. Eu digo isso para a glória de Deus, irmãos. Mas esse é o nosso ministério. Eu preciso que você, né, compreenda que a gente não recebe nenhum tipo de apoio governamental. Não recebemos. Tudo que mantém esse lugar é a graça de Deus operando pela voluntariedade, pela generosidade dos irmãos. Então, vamos continuar ofertando, dando dízimo, entendeu? Esse último mês, alguns irmãos não deram seus dízimos. Isso dá desfalque. Uma igreja como a nossa, pequena, né? Pequena. Se, por exemplo, alguém falha, não importa, seu dízimo pode ser de R$5. Tá? É dízimo. E se a tua renda corresponde a um dízimo de R$5, ele é tão abençoado quanto os grandes e maiores dízimos. Agora, se você falhar em dar o seu dízimo, a gente vai sentir. Sente. Por quê? Olha o tamanho que a gente tem. E olha o desafio que a gente
que todo mês a gente encara. Só de aluguel, gente, só de aluguel, mais as outras taxas, tá? Não fica por menos de R$2.000. Só que a despesa não é só essa, entendeu? Tem muitas outras, tem material de limpeza, entendeu? E tem muitas outras, é custo de telefone que a gente gasta, entendeu? E outra coisa, né? Eu não sei se vocês perceberam, eu preciso comer, me alimentar. Porque senão eu não consigo falar. Entendeu? É meu trabalho. A gente vive. Ué, você sabe, eu não vou aqui. Não, a despesa se resume, não. Entendeu? A igreja mantém o ministério da igreja. A igreja mantém. Entendeu? É isso mesmo. E a minha dedicação é tempo integral. Mas também eu posso dar muito mais. Eu garanto uma coisa para você. Você nunca vai me ver assistindo televisão. Eu não paro dentro da minha casa para ver televisão. Se você recebe, é porque o pastor cava, estuda, vai nos originais, estuda, entendeu? Literatura, investimento, o livro é caro. Vai na minha casa, você vai ver uma biblioteca muito boa. E te garanto que não está lá para enfeitar a casa, não. A gente estuda. Agora, é claro que isso tem custo, entendeu? É uma dedicação de toda uma vida, de toda uma vida. Então é preciso que você se conscientize, porque a igreja, quando dá os seus dízimos, não visa, entendeu, meramente pagar aluguel. Ela visa manter o ministério. Não é só aluguel e microfone. A gente pode ter o aluguel pago, e microfones, e baterias, e guitarras. Nada disso funciona se não tiver ministro. Se não tiver ministro, funciona, gente? O que vocês acham? Não funciona. Então, a gente precisa ter esse coração generoso e voluntário. Agora, eu digo para você uma coisa. Quem investir nesse ministério tem a bênção do Senhor. Tem a bênção do Senhor. Então, seja mesmo um cooperador. Amém, amados? Levante sua mão que o irmão vai ter você. Dê a sua oferta, dê o seu dízimo, dê com alegria. Em nome do Senhor Jesus. Invista. Vamos participar dessa obra, desse ministério. Tem algum aviso, Madalena? Madalena, vem cá, Madalena. Eu quero te apresentar para os irmãos. Vem cá rapidinho. Você está com a lista do café? Olha só, gente, vamos participar do café da manhã, tá? Participe, faça uma doação. Eu não vou poder ir. Se eu não puder ir, pelo menos eu quero contribuir. Contribua com o café. Contribua. Agora, claro, preferencialmente vá ao café. Né? Vá ao café. Enquanto a Madalena está vindo, vamos ficar em pé. Eu quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Quero abençoar você. Você está com seu envelope na mão, vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos apresentar ao Senhor essa oferta, esse dízimo, essa contribuição. Pai, obrigado por essa noite. Louvado seja o teu santo nome, ó nosso Deus, que nos permites ouvir a sua palavra, que nos permites ter acesso ao conhecimento das coisas excelentes. Graças te damos, ó Pai, que essa palavra possa nutrir a nossa alma, alimentar o nosso espírito, habitar em nossa mente, que sejamos moldados e transformados pela sua palavra. Abençoa teu povo, tua igreja, que o teu povo ele possa ter sempre para dar, que os mananciais jamais cessem, que a fonte jamais acabe, que teu povo tenha recursos e provisões em abundância, para que possa investir, para que possa compartilhar, para que possa semear no teu reino. Meu Senhor, abençoa teu povo e recebe, Pai, essa nossa adoração nessa noite e recebe esses dízimos e ofertas que chegam diante de ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode trazer e depositar aqui, queridos. Madalena, você tem avisos para dar para nós, né? É do café, vem cá. Está pronta a lista. Deixa eu ver. Já assinaram aqui. Todos já assinaram?
Quantos assinaram ou assassinaram? Assassinaram a lista. Quem assinou a lista? Todo mundo assinou, gente? Todo mundo já deu aqui a contribuição? Gente, olha só. Vamos ter um domingo muito abençoado. Vem cá, Jonathan. O Jonathan é o representante aqui dos batizandos. Vai com Deus, querido. Vem cá, Jonathan. Jonathan vai ser batizado. Vai fazer voto de Nazireu também, Jonathan? Oi? Vai fazer o voto de Nazireu ou não? Aí não dá, né? O cabelo vai... Aqui, gente, eu vou batizar esse rapaz aqui abençoado no próximo domingo de manhã. Amém? Amém. Tá animado? Com certeza. Vai levar a vila inteira. Tá vendo? Vai mesmo? Vai arrastar todo mundo lá, né? É um testemunho tremendo, né, gente? É um testemunho, né? O dia em que Jonathan morreu para o mundo e reviveu para Deus. Rua Imaculada Conceição 91. Mas o encontro vai ser onde? Ali no Roger. No posto ao lado do Roger. É. No posto ao lado do Roger. No posto ao lado do Roger. Halley. Ale, Ale, tá bom? Ale. 8h30. Isso, tá bom? É no posto, perto do Roger. 8h30 da manhã. 8h30. Lá. 8h30 lá. Porque nós pretendemos começar às 9h. A gente vai, né, reunir às 9h, às 8h30, e os carros vão lá para... Vai lá. Toda a igreja deve comparecer, inclusive os nossos irmãos visitantes. Tomar um cafezinho da manhã junto e assistir o batismo. Vai ser um café da manhã, um culto de louvor. Vamos louvar o Senhor. Flavinho vai acordar bem cedo, né, Flavinho? Vai afiar essa viola. Vamos louvar o Senhor. Vai ser uma bênção. Amém. Queridos, boa noite. A graça seja com os irmãos. Não seja disso aqui, não. Todo mundo escuta que eu falo alto. Dia 10 nós vamos ter outro evento como aquele, Festival de Inverno. Vamos fazer Festival de Verão, da mesma maneira que fizemos Festival de Inverno. Que dia que vai ser o lá da sua mãe? 17, tá? Não, pessoal. 17. 17 vai ser lá, né? Dia 10 vai ser aqui. Aí embaixo, igual foi o Festival de Inverno, Festival de Verão, mesma coisa. E conto... Já de verão? Vocês vão de primavera. Primavera. Tá bom. Madalena, aqui a lista. Ó, a lista está com a Madalena. Se você não colocou, você põe aí. Olha só, Madalena. A Cláudia vai trazer o que, Cláudia? Bolo, pães.